Então, hoje a gente está recebendo o professor Marcos Napoleão. Acho que ele é da casa, então todo mundo deve conhecê-lo, né? O professor Marcos é matemático tem graduação em matemática pela UFO. Eu acho que eu conheço o Marcos há uns 20 anos, né? Desde o meu mestrado lá na USP São Carlos, ele na matemática e eu na física, a gente se conhece. Já tem um longo tempo que a gente troca figurinha, que a gente é amigo. Então é sempre um prazer a gente recebê-lo aqui, né? Agora faz um tempo, já um bom tempo. Quantos anos, Marcos, que você está indo para esse lado de aplicar matemática, engenharia civil? Eu comecei quando eu vim para cá, em 2013, né? Na verdade, começou um pouquinho antes, Petros, porque antes de vir para Catalão, eu estava em São José dos Campos, né, na Unifesp. Aí lá na Unifesp eu já comecei a fazer a migração. Quando eu vim para cá, eu intensifiquei. Aí depois que eu fiz a graduação em engenharia civil, aí bandiei de vez. Isso, aí então, como eu disse, aí ele é mestre e doutor em matemática pela USP, ele passou por grandes universidades, como a Unifesp e também pela UFPE, tem várias, né? Começou nessa área de equações diferenciais e foi migrando para uma área de matemática aplicada, e mais recentemente ele virou engenheiro civil também, né? Correto. Temos um matemático engenheiro aqui que vai falar para a gente dessa parte de caracterização do comportamento de obras de artes especiais a partir do monitoramento de vibrações. O palco virtual é todo seu, Marcos. Obrigado, professor Petros. Eu cumprimento todos os participantes desse nosso encontro, agradeço pelo convite. Bom, o professor Petros já fez a minha apresentação, ele já disse, né, o título da minha apresentação hoje para vocês, caracterização do comportamento de obras de artes especiais a partir do monitoramento de vibrações. Bom, gente, eu sou matemático de formação, né? Trabalhei com modelos com retardo no mestrado e no doutorado. Fiz depois um pós-doc na Escola de Engenharia de São Carlos, né? Na parte de eletrônica de potência, análise de estabilidade, caracterização de regiões invariantes, né? Pelo fluxo de carga. E aí agora, em 2022, 2023, eu voltei, né, para fazer um outro pós-doc, mas agora mais na parte voltada para experimentos, voltado mais para experimentos não controlados, que a gente chama, né, que são os experimentos reais. E aí, durante a nossa conversa aqui, vai ficar um pouco mais claro o que quer dizer isso, né. Bom, também, né, durante a minha apresentação, vocês vão perceber, e eu já gostaria de adiantar para vocês que eu tenho essa formação mais teórica, tenho uma formação também mais de engenharia, mas a minha pesquisa é ciência aplicada, porque eu trabalho com modelos. E a parte de engenharia mesmo, puramente, ela trabalha mais com a parte de tabela, né, e da análise quantitativa, né, de dados, através das tabelas. E esses modelos que a gente trabalha, que são modelos analíticos, né, eles têm essa capacidade de produzir e fornecer essas informações, né, tabulares para quem trabalha diretamente com os dados. Tá? Então, eu gostaria já assim de deixar, né, preparar vocês, porque vocês vão ver aqui que a gente vai ver bastante modelos. Bem, Petros, tá dando para me escutar bem? O som tá bom? Precisa aumentar? Sim, tá ótimo. Tá ok. Bom, então tá ótimo. Oi? Para mim está ótimo. Tá bom. Então, pessoal, a minha apresentação, né? Caracterização do comportamento de obras de artes especiais a partir do monitoramento de vibrações. Aqui eu estou colocando obras de artes, mas não se restringe apenas a estruturas de engenharia civil, vamos dizer assim, né?
mas, na realidade, outros modelos estruturais, tá? Principalmente os que requerem dinâmica, né, que são aqueles que são os mais difíceis de se dimensionar, e vocês vão ver aqui por quê. Bom, a minha apresentação, o sumário dela está dividido em 6 partes. Na primeira eu vou fazer uma apresentação do problema, né? Esse problema, pessoal, ele é um problema que, na realidade, eu já aproveitei o tema desse pós-doc, tá? Bom, aí depois a gente vai fazer a modelagem da estrutura a ser monitorada, tá? Depois a gente vai fazer uma modelagem do tipo estrutura trem-tipo. Isso aqui é um termo específico de engenharia civil, tá? Principalmente naquela disciplina de pontes, que é quando a gente faz a interação entre o veículo padrão, né, que passa sobre a estrutura, com a própria estrutura. Isso aqui, num contexto mais geral, seria a iteração de sólido com sólido. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os transdutores, que são as variáveis usadas para fazer a medição da minha estrutura, né, para monitorar a minha estrutura. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos analíticos para o sensor ou o transdutor, tá? E, finalmente, eu reservo uma sessão de agradecimentos, né, a todos os participantes, ao programa de pós-graduação aqui, né, na pessoa do professor Petros, aos convidados aí externos, né, acho que o professor Alcides está também, é um recente parceiro de pesquisa, né, o professor Marcos Henrique, eu também não sei se está aqui, não estou conseguindo ver a lista de participantes, mas, enfim, é isso aí. Bom, então, pessoal, vamos começar, né? Primeiramente, a apresentação aí do problema. O que nós, né, fazemos com o monitoramento? Então, acho que talvez, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa definição, né? O que vem a ser o monitoramento? O que consiste? O que ele monitora? Na realidade, eu estou me referindo a tipo de estruturas, né, que o monitoramento se aplica, e como que é esse processo. Então, são duas questões que a gente vai tentar, primeiramente, introduzir aqui na nossa conversa. Né? Bom, então, o monitoramento aqui é de estruturas. Aqui, quando eu falo de estruturas, pessoal, eu estou me referindo num contexto geral. Em que sentido seria esse contexto geral? Seria um contexto onde eu tenho um modelo que pode ter deslocamento de corpo rígido. Então, ou seja, eu olho para o centro de massa desse corpo e, a partir das dimensões dele, eu olho a direção, né, para onde que ele está indo. E também eu vou considerar o deslocamento por deformação dele. Tá? Então, são esses dois no modelo de equação só. Claro que, por exemplo, no contexto de uma ponte, nós vamos estar apenas considerando os deslocamentos por deformação. Tá? Por quê? Porque a ponte dificilmente, a não ser que tenha uma catástrofe, né, ela vai fazer grandes movimentos a partir do seu estado de equilíbrio, tá certo? Então, é nesse contexto que eu estou considerando a estrutura. Então, seria mais apropriado a gente estar pensando no ponto de vista de mecânica do contínuo. Por quê? Porque esse ferramental que eu vou apresentar para vocês, é claro que vai ser apenas no contexto de sólidos, né? Mas ele se enquadra também, né? Ele permite também fazer análise de líquidos e de gases, né? Para isso, apenas considerando o divergente do campo de deslocamento, né? Se for igual a zero, vai ser um líquido, se for variável, vai ser o líquido ou um sólido, né? Ou, se for variável, vai ser um gás, certo? Então, é nesse contexto que a gente tem aí o monitoramento de estruturas. E, claro, as suas iterações, né? Sólido com líquido, sólido com fluido e fluido com fluido. Esse fluido eu estou pensando em líquido e gás. Então, o que é o monitoramento? É o processo de medir uma variável usando outra variável. Bom, medir essa variável, geralmente, envolve as variáveis mecânicas, tá? Então, eu estou pensando aí deslocamento mecânico, deslocamento elétrico e deslocamento térmico, tá certo? E geralmente, qual que é a variável que a gente usa, né, ou que a gente interage com essas variáveis a serem medidas? Geralmente, o deslocamento elétrico.
tá certo? Claro que eu posso ter, o deslocamento elétrico com deslocamento elétrico com tensor mecânico, né, com campo de temperatura, dependendo do que eu quero medir, tá? Bom, e aí a gente precisa saber, né, como que essas variáveis, elas se relacionam. A gente vai ver que a gente precisa de equações de campo, tá certo? Campo de deslocamento, campo de temperatura, campo de deslocamento elétrico, campo de deslocamento mecânico e por aí vai. Por que a gente monitora? Por que é importante monitorar? Porque as estruturas apresentam falhas, tá bom? A parte das falhas, né, eu vou ficar devendo para vocês, né? Por quê? Porque uma vez que a gente tem os dados, e aí os dados que eu quero dizer é através dos sensores. Então, por exemplo, na ponte a gente usa um sismógrafo, né, um acelerômetro, ou um propagador de ondas também, né, também pode ser usado, para determinar o campo de deslocamento mecânico, no caso ali da ponte, tá certo? Ou do maciço rochoso, né, enfim. E aí o que acontece? Com essas informações, aí eu estou pensando nas 3 dimensões, tá? O campo de deslocamento é um campo vetorial, né? Então em IJK, né? Nas 3 dimensões, nas três direções. Então eu vou ter um campo de deslocamento V e W, né? Ou o 1, o 2 e o 3, tá certo? E para fazer a modelagem da geometria desse corpo, né, ou dessa estrutura, eu considero as minhas variáveis geométricas x1, x2, x3 ou x, y, z, tá bom? De posse dessas informações, eu jogo nos meus modelos de falha. E os modelos de falha, o que é mais importante não são os deslocamentos para fazer análise de falha, mas sim o campo de tensões. Só o que eu faço? Eu preciso, a partir do meu campo de deslocamento, obter o campo de tensões, né? Então, a gente precisa, invariavelmente, ir para as equações de Newton para corpos deformáveis, né? Ou as equações, ou a equação fundamental da elasticidade, tá certo? Mas, enfim, é dentro de todo esse contexto que nós temos o monitoramento de estruturas, tá? Bom, então, a gente vai começar, né, justamente fazendo a modelagem da estrutura. Bom, para isso, pessoal, eu vou utilizar uma metodologia que é uma metodologia que vem da teoria de sistemas, que é basicamente o seguinte: eu tenho um processador, esse processador ele é alimentado com um conjunto de entradas, ele processa essas informações, tá certo? E ele retorna, né, os dados através de um parâmetro de saída, de um vetor de saída. Então, a gente tem um vetor de entrada, tem um processador e tem um vetor de saída. Então, é nesse contexto que eu vou estar pensando na minha modelagem. Bom, para pensar, então, no meu sistema, eu preciso pensar em variáveis e os processadores. Processadores, basicamente, são funções que pegam as minhas variáveis de entrada, relaciona elas de alguma forma, envolvendo operadores de multiplicação, né, que são os operadores algébricos ou os operadores diferenciais, tá certo? Tanto no tempo, né, quanto no espaço, porque, lembrando, eu estou considerando aqui a mecânica de corpos deformáveis. Então, as equações de Newton vão ser as equações de Newton para corpos que se deformam, tá? Então, ou seja, dentro de todos esses, considerando todos esses operadores, né, como sendo o meu conjunto de processamento, eu, então, a partir, né, dessa configuração de aplicação desses operadores, eu obtenho o meu vetor de saída. Então, a gente precisa, primeira coisa é definir as nossas variáveis, né? Ou como que fica, né, a nossa metodologia de análise, né? Então, primeira coisa é caracterizar a minha estrutura dentro desse contexto, né? Então, eu quero trabalhar com ponte. Aí, para eu fazer a minha modelagem, eu preciso considerar que tipo de modelo estrutural eu vou estar trabalhando. Então, eu posso pensar, por exemplo, em cabos, em barras. Os cabos aqui, pessoal, eu posso pensar eles na forma de cabo, ou seja, ele só tem tração e compressão,
ou seja, eles não geram forças verticais, ou eu posso pensar eles também como sendo cordas vibrantes, vamos dizer assim, né? São cabos, na realidade, mas o que acontece? Uma vez que se aplica tensões axiais ou mesmo carregamentos verticais, eles geram forças verticais, tá certo? Mas eles não têm, por exemplo, momentos de reação. Eles vão ter apenas forças axiais e verticais. Por quê? Porque eles dobram, né? Eles não têm resistência por rotação, tá certo? Ou eu vou pensar as vigas, né, que são aí sim as minhas estruturas que podem ser deformadas por flexão, aí elas vão apresentar, além dos esforços axiais e verticais, também as rotações, ou as minhas placas. As minhas placas, eu posso pensar elas pela teoria de Kirchhoff, tem vários outros modelos, né, mas os mais usados são os modelos idealizados por Kirchhoff, né, que vai me cair numa equação biharmônica, tá? Ou seja, o meu campo, né, que vai descrever, no caso aí, ou os meus deslocamentos ou as minhas tensões, né, vai ser um campo biharmônico. Ou então eu posso pensar como sendo um conjunto de vigas, né? Aí eu vou dimensionando a minha placa por metro de viga, geralmente, certo? E eu posso ter também, com todas essas estruturas, num contexto de coordenadas curvilineares, tá certo? E aí, claro que a dificuldade aumenta mais ainda, porque situações, por exemplo, se eu for considerar uma viga curvilinear, ela obrigatoriamente, mesmo que o meu carregamento seja puramente vertical, não tenha nada axial, né? Eu tenho que considerar como se fosse, eu tenho que considerar como sendo uma viga pilar. Aí isso aí entra problemas de bifurcação, efeitos de segunda ordem, etc. e tal, tá? Isso tudo aí está dentro do contexto de estruturas. Preciso modelar a minha estrutura, tá bom? E aí a gente tem os deslocamentos oscilatórios. Aí a teoria que a gente utiliza é a teoria de potencial escalar e potencial vetor. Isso aí, quando a gente joga nas equações, necessariamente as soluções expressam comportamentos oscilatórios. Tá? Então, assim, isso aí para a gente, do ponto de vista de monitoramento, é ótimo, porque eu vou ter propagação de onda. Isso aí vai ser ótimo. Tá? Então, esse aí seria o primeiro passo. Né? O segundo é justamente fazer a iteração, né, do deslocamento das minhas variáveis mecânicas, tá? Aqui no caso, pessoal, eu vou estar, quando eu falar de estrutura, eu estou pensando basicamente numa ponte, tá? Ou em deslocamento mecânico, tá? Bom, então o que acontece? Quando eu tenho, quando eu já caracterizei a minha estrutura, né? Ou seja, eu identifiquei qual que é a variável que eu quero analisar, eu preciso fazer agora a interação dela com a variável do transdutor. E aí eu vou obter um vetor de informações, que na realidade, por exemplo, se eu quiser a parte de detecção, basicamente eu vou escrever o vetor de deslocamento elétrico em função do tensor mecânico, tá certo? Então, a estrutura ela vai se deslocar, vai vibrar, ela vai perturbar o meu campo de tensão vai perturbar o meu deslocamento elétrico eu vou olhar para as equações constitutivas da eletrodinâmica, né? E lá eu vou obter o meu vetor elétrico lá, né? O campo elétrico. Ou o deslocamento elétrico. Então, é isso que sai lá no meu sensor, tá? Lá no meu equipamento que está na ponte, tá certo? Claro que a gente tem o dual, né, do detector, que é o atuador, que aí geralmente é o contrário, né? Os tensores, os tensores mecânicos, eles ficam em função do deslocamento elétrico. Nesse caso, eu tenho que fornecer, né, através de uma corrente ou de uma fonte elétrica, uma bateria, por exemplo, eu tenho que fornecer a tensão elétrica para obter a tensão mecânica. Quando eu tenho o detector, é o contrário, né? Eu tenho que fornecer o tensor mecânico para obter o tensor elétrico, que é justamente o que eu quero fazer a medição. Bom, e aí a gente está, obviamente, quando eu falo de vetor de deslocamento elétrico, eu estou falando de sinal. Então, eu tenho que fazer processamento de sinal, basicamente a transformada de Fourier que eu faço aí. Para quê? Para fazer ganho, para fazer eliminação de ruído. Claro que isso aí, pessoal, do ponto de vista prático, isso aí já está tudo bem estabelecido, tá certo? Mas a gente faz também, né,
para a questão de entender o processo, o que é importante, né? E para ter uma segurança na hora, por exemplo, de dar um parecer técnico. Olha, eu tenho os dados aqui, eu preciso saber. A gente pode fazer essa comparação entre o que o tensor está fazendo, o dispositivo, né, comercial, ele está dando com o que a gente está simulando computacionalmente. Então, isso aí é uma informação a mais. Mas o que nos interessa mesmo é a parte da simulação numérica dos modelos que são obtidos a partir dos dados que são adquiridos, né, pelos sensores. Porque o sensor ele vai dar simplesmente o deslocamento. Ele vai reproduzir simplesmente os deslocamentos. É com os deslocamentos que a gente obtém principalmente as informações sobre o campo de tensão, né? Porque é com essas informações que a gente vai confrontar com os dados que tem norma, tá? E ver se realmente as cargas que estão sendo aplicadas nas estruturas são realmente aquelas cargas que estão dentro de norma, ou seja, o caminhão não está em sobrepeso, aquela coisa toda, tá certo? Bom, então, depois do processamento, aí a gente tem a apresentação. A apresentação de dados, geralmente ela vem em tabelas e gráficos. Do ponto de vista do monitoramento, o mais importante são as tabelas. Por quê? Porque quem trabalha com monitoramento, ele tem uma faixa de valores que é o universo dele. Exemplo, quem trabalha com dimensionamento de prédio, né, de edifício, residências, coisas desse tipo, ele está ali numa faixa ali que vai de 30, 25, 28 MPa até 70 MPa, certo? Quem trabalha com a parte de maciço rochoso, talude, barragem, aí, ou seja, a coisa já vai lá para 400, 500, 700 MPa. Então, são faixas de valores que os profissionais que trabalham com monitoramento, eles já estão habituados. Então, geralmente, essas informações que a gente obtém, para um melhor entendimento, para uma melhor interação com o pessoal que já faz esse monitoramento direto, né, e constante da obra, a parte de tabulação, digamos assim, ela é mais efetiva do que de gráficos. Né? Claro que gráficos também é importante, você olha que está tendo pico, né, ó, tem alguma coisa aqui. Mas as tabelas, elas quantificam esses valores, que do ponto de vista quantitativo e prático, ele é mais efetivo, tá bom? Bom, e finalmente a gente faz a análise de dados, né? Essa análise de dados é basicamente um problema inverso, que a gente quer fazer uma caracterização da estrutura. Aí esse problema é um problema basicamente científico, tá? Ele não é nem tanto de engenharia, por quê? Porque eu preciso saber as equações da mecânica, né? E aí isso requer uma abordagem mais científica do que de engenharia, né? Porque eu vou estar trabalhando mais com os modelos que descrevem as variáveis internas do meu modelo. É como se eu estivesse abrindo o meu processador, né? Dentro do contexto de teoria de sistemas, tá? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu posso identificar parâmetros de falha, né? Se eu olhar lá para as equações da elasticidade, o que vai acontecer? Eu tenho lá, né, que são as minhas forças, que vai vir pelo divergente do campo de tensão, né, mais o meu carregamento externo. Isso aí vai ser igual à minha inércia, né? Vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, numa situação de equilíbrio, se o meu carregamento da estrutura está sendo mantido constante, tá? E a variação do campo de tensão ela tá sendo considerável, isso porque eu tenho parâmetros internos que definem o meu campo de tensão que estão começando a mostrar um comportamento que não deveria. Né? Vamos lembrar que esses parâmetros eles são de duas naturezas, né? Eles são os parâmetros de material, ou seja, a relação de tensão com deformação, modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, etc. Né? Esses parâmetros eles podem estar começando a alterar, ou os parâmetros de geometria, que tem a ver com a capacidade de se movimentar da minha estrutura, né? Em rotações de área, rotações nos eixos principais, rotações inclinadas, que são, né, os momentos de inércia lá. Então, ou seja, todos esses parâmetros entram, né, para garantir a resistência e a estabilidade da minha estrutura. Se dentro do equilíbrio esse campo de tensão está variando, é de se esperar que tem alguma coisa que está acontecendo ali. Então, isso aí nos leva a desconfiar que tem algum problema de fratura. Tá? Consequentemente, a gente está num terreno de mecânica da fratura. Bom, isso aí a gente pode também fazer através da propagação de ondas, né, nesse meio.
a gente pode descrever isso aí totalmente por um problema de propagação de ondas, né? A gente pode fazer previsões, tá? Ou seja, olhar para as minhas variáveis com um certo fator de incerteza, uma variável aleatória, tá? Em alguns parâmetros. Por exemplo, os parâmetros geométricos, os parâmetros do material, né? E a gente pode pensar eles com uma certa incerteza, uma vez que a gente fica fazendo estimativas, por exemplo, via metros mínimos quadrados, tá? Então, a gente está sempre estimando, ou seja, estimativa, né? Ela vai sempre se basear num erro, tá certo? E com os valores medidos, e com o que é esperado em norma. Portanto, eu tenho ali, aplicando, né, um operador do tipo média, né, uma esperança matemática, eu posso fazer essas previsões. E, finalmente, mas eu não vou falar isso sobre hoje, tá, com vocês, que é a análise numérica dos efeitos do controle passivo da estrutura, né? O controle, né, e aqui a gente está dentro de um ambiente extremamente propício para falar de controle, porque a gente está falando de sistemas. Então, quando eu pego o meu sinal de entrada e coloco ele como sinal, como eu pego o meu sinal de saída, por exemplo, né, a deflexão da ponte, e realimento o meu sistema com esse sinal, agora, pensando ele como uma entrada, eu tenho, então, um controle feedback, né, uma retroalimentação, tá? Para sistemas com baixa inércia e alta velocidade, isso aí é muito, muito tranquilo, né? Que é o domínio de mecânica. Máquinas, né? Máquinas rotativas, aquela coisa toda. Mas quando você vai para obras de arte, que você tem inércias muito elevadas, você não consegue fazer o sistema de controle clássico, que é o sistema ativo. Por quê? Porque o sistema de controle ele tem que ter um sensor, né? Um transdutor para fazer a detecção, e um outro transdutor para fazer atuação. Só que para você fazer atuação numa ponte que pesa milhares de toneladas, é impossível. Né? Você não tem um dispositivo que faça isso, porque ela é muito pesada. Tá? Então, a gente não consegue fazer controle ativo, a gente faz controle passivo. Tá? Mas o controle passivo, basicamente, é colocar uma outra viga na estrutura. Tá certo? Mas eu não vou falar sobre, talvez num futuro próximo, ou eu ou alguém do nosso grupo aí, né, pode, e com certeza vai, porque esse tema é um tema que vai voltar de novo para a gente trabalhar. Bom, então tá aqui, né, tipo de estruturas monitoradas e a natureza, né, dos problemas. Tá? Bom, então aqui eu já falei para vocês, né, sobre as placas, e aqui eu coloquei hastes elásticas, né, mas, enfim, são todos os tipos de pavimento, todos os tipos de estruturas que a gente usa em engenharia ou em problemas aplicados. Tá certo? Então, pavimentos em estruturas estáticas, camadas externas em estruturas aeronáuticas, estruturas do tipo parede pilar, isso aí para placas. Tá? E as hastes elásticas são vigas, pilares, viga pilar ou coluna também, né? Cabos, barras e as tubulações. Aqui eu coloquei na frente de tubulações a iteração sólido-sólido. Sólido aqui não é líquido, tá? É fluido, porque o fluido pode ser um líquido ou gás, dependendo do divergente, né? Do campo. Então, eu teria aí o sólido-fluido e o fluido-fluido, tá? Isso, claro, que vale não só para tubulações, mas vale para cabo, barras também, né? Por exemplo, barras, eu posso estar pensando na barra de aço que vai na proteção do concreto, tá certo? Na realidade, tem dois tipos de aço lá, tá? Mas, enfim, essas são basicamente todas as estruturas que a gente trabalha. E para cada uma delas, a gente tem um modelo muito bem definido da saída do meu sistema. Quando eu falo saída do sistema, é o deslocamento da minha estrutura. É um cabo que está conectado numa ponte, é uma barra, né? No caso aí, por exemplo, né, uma barra de aço que vai no concreto, ou é algum tipo de tubo, que no caso seria eu posso pensar ele como sendo uma barra, né? Ou mesmo eu posso pensar ele como sendo uma viga, tá certo? Eixos, por exemplo, rotativos, que fazem transmissão de força, tá? Eles têm problemas, podem ser pensados como uma barra, né? Ou seja, torção, eu vou ter aí a questão da torção, e vou ter também a questão de deformação por deflexão, tá? Se ele for, por exemplo, transmitir movimento, ou se ele for para efeitos de carga, né? A partir de uma certa rotação, eu quero, né, transmitir força pelo movimento do eixo para outro lugar, tá? E, enfim, e as vigas mesmo, que a gente, né, viga e a coluna, que é para as estruturas
estáticas, tá? Estáticas aí, em aspas, porque na realidade a estrutura se movimenta. Bom? Ok, isso aí seria, digamos assim, as estruturas que a gente trabalha. E a natureza dos problemas? A gente pode ter problemas de geometria e problemas de material, tá? Aqui eu já começo, pessoal, a fazer a modelagem. Aqui não, modelo não tem jeito, tem que entrar em equações, tá? Aqui, na equação 1 aí, eu tenho já o meu problema da geometria, tá? Aqui do lado esquerdo, eu estou definindo os meus tensões de deformação, eu tenho 9, tá? E do lado direito, eu estou relacionando com o deslocamento da estrutura, né? O KL, o K e o L são índices, né, que vão de 1 até 3. O primeiro índice representa o campo de deslocamento da estrutura nas direções I, J e K, e o L também, que é o índice que vai de 1 até 3, representa a geometria da minha estrutura, que também vai de 1 até 3, né? Que são os meus x1, x2, x3. O vírgula quer dizer que eu estou diferenciando, tá? Então, eu tenho, na realidade, operadores diferenciais para descrever aí a informação de deformação que essa estrutura tem no seu movimento, tá? Muito bem. Esse material, né, essa relação, se ela for uma relação linear, ou seja, se eu tiver aí multiplicação por constantes, então, se eu tiver equações matriciais aí, eu estou no ambiente linear. Agora, essas funções, elas podem ser não lineares. Por exemplo, se eu estiver pensando numa viga curvilinear. Se eu olhar para a relação momento-curvatura, essa equação aí é uma equação não linear. E como ela está descrevendo, né, as deformações pelos seus respectivos deslocamentos, eu tenho, então, um problema de não linearidade geométrica. Por outro lado, se eu relacionar o meu tensor de deformação com o meu tensor de tensões na equação 2, aí eu vou ter meus problemas de material, tá? Então, de novo, né? Se essa relação é uma relação linear, eu estou num ambiente linear, ou seja, se são equações matriciais e os coeficientes são coeficientes que não dependem da posição que eu estou analisando a tensão e nem a deformação, portanto, são constantes, né, espaciais, eu estou no regime linear. Se não, eu vou estar no regime não linear. O que acontece? Os materiais, eles podem, né, respeitando as suas faixas, ele pode ter uma faixa linear, uma faixa não linear, e dentro dessa faixa não linear é onde eu vou ter a maioria dos meus modelos que descrevem a fratura da minha estrutura. Tá certo? Então, pessoal, assim, esse é um overview das variáveis de controle que eu quero, tá? As minhas variáveis. Aqui tudo tensão mecânica. Aqui tudo informações no meu universo mecânico. Bom, o que mais? Claro, eu preciso descrever como que funciona, né? Como que é a relação de tensão-deformação. Então, tá aí. A minha tensão é εj, ela vai depender, né, do meu campo de deslocamento, né? O IJ, JI e o termo não linear, tá certo? Isso vem da onde? Isso vem justamente do equacionamento das minhas... da teoria da elasticidade. Aqui eu fiz questão de colocar os 3 termos, porque o que acontece? Para efeitos de análise, para estruturas estáticas, a gente desconsidera o termo não linear. Mas, quando a gente tem deslocamentos grandes, tá? O que seria deslocamentos grandes? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar a maior dimensão da minha estrutura e comparar com o deslocamento que ela tem. Tá certo? Ou eu pego, por exemplo, deslocamento, ou eu posso fazer combinação desses parâmetros, isso não é variável, desses parâmetros, né? Então, por exemplo, vamos pensar uma viga, tá? Se eu pegar uma viga e pensar o comprimento L, a largura B e a espessura H, então, por exemplo, se eu pegar o L sobre H, ou H sobre L, eu não lembro agora, então, isso tem uma faixa de valores que eu vou considerar como sendo pequenos ou grandes deslocamentos. Depende dessa combinação desses parâmetros, tá certo? Então, dependendo dessa combinação, eu vou desprezar o termo não linear. Dependendo do valor dessas combinações, eu tenho que incluir o meu termo não linear, tá certo? Bom, já a questão da tensão e da deformação, nós temos, lembrando, né? O campo de tensão, ele tem que ter 2 índices, né? Um é o índice de deslocamento e o outro é onde que a força, a área que a força está atuando,
tá certo? Então, eu preciso de 2 índices, por isso que eu tenho o epsilon KL, consequentemente, eu tenho o sigma epsilon J, né? Só fazendo aqui, pessoal, um paralelo com as informações físicas, né, da deformação. As deformações eu vou ter, então, de compressão, tração e de cisalhamento, dependendo justamente da direção e da área que eu estou considerando, né? Lembrando lá da geometria analítica ou de métodos matemáticos, a gente lembra que tanto curvas quanto superfícies, ela tem direção, né? Tem a direção tangente, que dá a direção, digamos assim, de movimento da curva, e a gente tem o vetor normal superfície, né? Plano tangente, que é onde geralmente a onda, por exemplo, se propaga quando a gente faz essa modelagem da estrutura e tenta, né, determinar qual que é a frente de onda do meu campo de deslocamento, por exemplo, né? Bom, o que acontece? Utilizando, então, né, balanço de força, enfim, equilíbrio de força, basicamente uma formulação por equilíbrio, a gente tem a equação 5, que é a equação geral, ou a equação fundamental da teoria da elasticidade. Certo? Então, a primeira parte, desculpa, eu tenho a relação de tensão com deslocamento, tá certo? Isso é importante, pessoal, porque do ponto de vista de monitoramento, o que a gente pega do sensor é o U e os seus processamentos aí, né? Que quando eu falo processamento, eu estou me referindo aos operadores diferenciais que estão atuando no campo, tá? E aí, pelo tensor mecânico, né, o CIJKL, lembrando que o tensor, eu queria dizer isso, né, não posso esquecer, os tensores, tanto de tensão mecânica quanto de deformação, pessoal, são 9, acho que eu já comentei, né? E essa matriz de transferência, ou esse tensor aí de transferência, ele tem 81, tá? Que é o IJKL, tá certo? Então, eu tenho, basicamente, eu vou ter um vetor com N componentes, como sendo meu sigma, um vetor com com 9 componentes, como sendo o meu tensor de deformações, e vou ter uma matriz 9 por 9, contemplando aí 81 componentes dessa minha matriz, desse tensor mecânica IC, tá? E a segunda parte dessa equação, digamos assim, a parte B dessa equação 5 é justamente a equação de Newton para corpos deformados. O que acontece? Nós podemos fazer uma formulação geral desses campos aí, independentemente de qual modelo eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu quero estudar uma viga utilizando a equação 5B, tudo bem. O que acontece? Acontece o seguinte, que o meu campo de deslocamento ele vai ter infinitos graus de liberdade. Tá certo? Então, é muito difícil eu fazer uma análise completa. Não dá, tem que fazer aproximações. Quais são as técnicas que a gente usa? Rayleigh-Ritz e Galerk, tá? Que são as aproximações. Ou eu posso fazer o seguinte, isso, pessoal, eu estou pensando num ambiente mais de engenharia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses tensores, o C e JKL, que vão se transformar em lambda mi aqui, são isotrópicos. Então, ou seja, a maioria deles vão ser nulos, tá? E aí vai ficar só os principais, que vão contemplar o módulo de Young, que tem a ver com a compressibilidade da estrutura, e o efeito de Poisson, que também tem a ver com os efeitos de compressibilidade, mas são em direções diferentes, né? Aplico na direção I a compressão, pelo efeito de Poisson eu vou ter compressão na direção J, na direção K, tá certo? Mas o que acontece? Pensando numa estrutura geral, eu tenho que usar esses métodos. Se eu pensar nas minhas estruturas usuais, placas e hastes elásticas, o que vai acontecer? Eu faço suposições. Por exemplo, a viga, eu considero que o deslocamento na direção J, ela é desprezível, tá certo? Por quê? Porque se eu fizer justamente a comparação da espessura com o comprimento dela, essa deformação ela não faz tanto dano na estrutura. Então, eu desprezo. Então, eu considero o campo nessa direção, o 2, como sendo nulo. Tá? Se eu for pensar, por exemplo, a teoria de Kirchhoff para a placa, é a mesma coisa. Eu vou estar, na realidade, no estado plano de tensões. Tá? Então, ou seja, eu vou considerar apenas o carregamento vertical e as tensões em faces apropriadas. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, né, que as saídas do meu sistema, eu vou estar usando esses modelos, então não vai ser a teoria geral. Mas a gente vê a teoria geral, por exemplo, no curso de teoria da elasticidade, né, que inclusive eu sou um
professores aí do programa que também dá essa disciplina, juntamente com a professora Gabriela e o professor Júlio Pituba. Bom, então, esse aqui, digamos, é o aparato geral, tá? Que a gente tem que fazer. O campo de tensões, o campo de deformações e o campo de deslocamento, como que eles se relacionam. Então, estão todas aí as suas características de geometria, de material e de dinâmica, tá bom? Bom, só que o que a gente faz? A gente começa a fazer as nossas especificações. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com barras e cabos, apenas o campo de deslocamento axial, ou seja, na direção I, me interessa. Para esse caso, as equações de Newton para corpos deformáveis, ela assume uma formulação mais simples, tá certo? E aí eu tenho uma saída também bem mais, digamos assim, amigável, que é justamente a equação que aparece aí na resposta do tempo. Então, ou seja, esse W que está aparecendo aí, eu coloquei errado, peço desculpa, na realidade é U, né? Esse U aqui, teria que estar aqui, veja. Ele vai depender de cossenos e senos. E aí eu tenho que apenas fazer a análise dos parâmetros A, B, C e D e ômega. Certo? Esse C vai ser justamente a velocidade de propagação da minha onda, né? Que aqui a gente percebe que no caso de ondas de compressibilidade, ele vai depender do material, do modo de elasticidade apenas, né? E vai depender também da densidade desse material. Como no caso, por exemplo, de concreto, mesmo aço, né? A densidade é uma densidade que varia muito pouco, a gente pode pensar ela constante, tá? Bom, e aí como que eu faço para relacionar? Eu preciso justamente determinar quem que é o A, o B, o C e o D. Tá? Bom, vejam vocês que eu tenho a parte temporal e tenho a parte espacial. Na parte espacial, eu preciso ter informações sobre o deslocamento, porque aqui está vendo que é uma derivada segunda, então eu tenho que ter informações sobre o deslocamento, a posição, né? Posição, a primeira condição de contorno, porque geralmente a gente trabalha com estruturas finitas, né? Então ela tem que ter as minhas condições de contorno, que vai ser representado pelo deslocamento e pela força que eu estou aplicando, tá? Nessa minha estrutura, com as condições iniciais. A partir daí, eu obtenho uma relação entre o ômega, tá? Com o C, e aí, então, eu consigo fazer a análise da minha resposta. Bom, para a viga, a coisa fica um pouquinho diferente. Eu vou considerar, além do meu deslocamento axial, eu também considero, ou seja, a minha deformação por compressão e tração, eu também considero a deformação vertical, deformação por flexão. Tá? Então, seja rotação pura. Rotação pura, pelas equações da teoria da elasticidade, né, a gente obtém a equação de campo do deslocamento vertical, que é justamente denotada aqui pelo Z, tá certo? E aí aqui eu estou fazendo a minha simplificação. Uma estrutura que é 3D, eu rebato ela no estado plano de tensões, de deformações e de deslocamentos. Obtenho a equação, que a gente chama de equação da viga, equação de movimento, tá? A partir dessa equação, eu uso a teoria de Rayleigh-Ritz. Aqui a teoria de Rayleigh-Ritz ela é um pouquinho mais sofisticada. A gente, na realidade, recai no problema de autovalores, tá? Para sistemas contínuos, tá bom? E aí, então, eu tenho informações espaciais da minha estrutura, que vão dizer como que essa estrutura se deforma, e o efeito temporal, né? Ou seja, qual que é o estado dessa estrutura que está se deformando em cada ponto X e em cada instante T. E para isso eu preciso das condições do A, do B, né? Do ômega I e do WI. Tudo isso aqui eu preciso relacionar com a minha saída. Veja que aqui a minha saída está já bem definida, né? Então, assim, as equações, né, essa teoria de autovalores, a vantagem dela é que a gente já obtém as equações de saída, né? A resposta. Esse termo resposta do sistema, resposta do deslocamento, resposta da estrutura, é uma linguagem que vem da teoria de sistema. Na realidade, da teoria de controle, né? Sistema se vê pouco, dá pouca importância para essa teoria, que é vista ali no primeiro semestre de num curso de pós-graduação em engenharia elétrica, eletrônica e seus derivados, né? Mas, na realidade, a teoria de sistemas é a teoria mais geral que tem. E teoria de controle é um caso particular de teoria de sistemas. E dentro dessa linguagem de sistemas, né,
a resposta do sistema, a resposta da estrutura, ela é muito utilizada, que é justamente, no nosso caso, é quantificar em função dos meus elementos cosseno, seno, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, qual que vai ser a forma que essa estrutura vai se deformar. E para isso eu preciso, obviamente, considerar as condições de contorno. E aí, então, eu vou ter uma relação entre o beta, o ômega, os parâmetros C1 até C4, o AI e o BI, isso numa série, diferentemente de uma soma, né? De uma soma finita. Isso aqui é uma série. Esse é o complicante, tá? A gente tem que trabalhar com séries. E séries, lá do cálculo, a gente lembra que tem que falar de convergência. Mas a gente não chega nesse nível de falar de convergência, né? Claro que nada impede que o façamos. Mas o interesse aqui é justamente em dados quantitativos. Então, o que a gente faz? A gente troca esse infinito por um valor fixo, tá? Então, ou seja, a gente cai num problema de dimensão finita, tá certo? Bom, e finalmente a placa, tá certo? Né? O que a gente faz? A gente quantifica, né, a partir do carregamento que ela está sofrendo, todos os esforços e os movimentos que ela tem. Aqui, pessoal, é no contexto de mecânica, né? Então, ou seja, no caso de mecânica, se a gente for olhar para os 3 eixos, se eu estou pensando num sistema de coordenadas x, y, z, eu tenho deslocamentos lineares e deslocamentos angulares. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho as minhas... Claro que da teoria, né, a gente sabe que deslocamento leva a força. Então, aqui no caso, eu estou especificando as minhas forças, tá? Pelas projeções, né? Pelos planos. Então, eu não tenho força. Tenho, na realidade, tensão, mas é tensão por área. E essas tensões, obviamente, vão me levar aos deslocamentos. Então, eu tenho deslocamentos de rotação, que a gente chama de in-plane e out-plane. Tá? Então, essa aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, por exemplo, é um out-plane. E as duas, uma rotação e um cisalhamento nesse plano projetado, eu tenho as minhas reações, vamos dizer assim, né, que é forças e rotações, né, deslocamento, forças e rotações, né, no plano. E aí é a mesma coisa para os outros, né. Veja que aqui no caso, eu estou usando a teoria de Kirchhoff, e qual é a simplificação dela? Eu não tenho essas forças e essas rotações e esses deslocamentos no plano superior aqui, tá? Só tem nos planos laterais. Tá certo? Ou seja, na vista Z, eu não faço análise de tensões, tá bom? Na realidade, eu vou ter o movimento, né, W aqui, né, se eu olhar na vista X ou na vista Y, mas as tensões in plane ou out plane, na vista Z eu não tenho. Isso se eu estiver considerando a teoria de Kirchhoff, que me leva justamente a essa equação 6 aqui, tá? Bom, aqui eu tenho a minha saída, tá? A minha resposta, desculpa. Aí ela fica um pouquinho mais complexa, tá certo? Eu tenho aqui, de novo, dois termos, né? Um termo espacial. Agora, como eu estou pensando no plano, eu tenho, então, x e y. E tenho o meu fator tempo. O meu fator tempo, ele vai envolver, indubitavelmente, a minha frequência, tá? Natural do sistema. E o fator que dá a deformação geométrica, ela vai ser uma decomposição em 8 funções. E eu tenho os parâmetros alfa, beta, teta e φ, que vão se relacionar com o meu ômega através das condições de contorno que eu tenho da minha estrutura. Tá? Então, ela pode ser, por exemplo, engastada de um lado, engastada em 2, engastada em 3, engastada em 4. Ela pode ser simplesmente apoiada nos 4 pontos, ou apoiada em 2 pontos, travada em outros 2 pontos, e por aí vai. Dependendo de cada uma dessas condições, eu tenho relações para esses parâmetros. Aí, até o A1 até o A8, o alfa, beta, o φ e o teta, né, juntamente com o ômega. Pessoal, isso é extremamente importante, porque a gente vai falar, eu vou até falar agora, né? Aonde que entra esses parâmetros? Justamente na rigidez da minha estrutura. Rigidez, ela é uma informação extremamente relevante, porque é justamente o fator que dá a resposta de segurança e estabilidade da minha estrutura, só que ela depende das condições de contorno. Então, para cada condição de contorno, eu tenho um tipo de rigidez. Tá? Bom, posto isso, posto todas essas estruturas, a gente vai fazer a modelagem do meu sistema.
Então, o que acontece? Eu tenho uma viga, eu modelo a ponte como sendo uma viga, tá? Via apoiada. Na realidade, eu faço apenas... Aqui eu peguei, né, das referências, tá? Aqui está dando a entender que eu tenho um deslocamento bidimensional, né? O IV, mas na realidade, desculpa, o IW. O Y, desculpa. Não, o IW, o W aqui está sendo no Y, né? E o V aqui na direção X. O que acontece? Aqui também ela não tem, eu não vou permitir, eu não vou fazer análise do deslocamento axial aqui, tá certo? Só na direção Y. Então eu tenho dois deslocamentos. Eu tenho o deslocamento YB, YW e Y. Eu quero saber o Y a partir do deslocamento YB e YW. E esses dois em função da velocidade do meu trem tipo. Aqui, pessoal, existem várias formas de fazer essa modelagem, tá? Por exemplo, eu posso pensar o seguinte, como que a carga dentro do caminhão, dentro da carreta, se movimenta, tá? Aí eu teria que fazer um outro tipo de modelagem do meu sistema aqui, desse sistema massa-mola, tá certo? Porque eu posso pensar em deslocamento relativo. Isso é importante? Porque tem norma para isso. Por que tem norma para isso? Porque o caminhão pode tombar. Tá? Então, por exemplo, se ele estiver transportando líquido, se tiver água, por exemplo, dependendo da viscosidade do líquido, e ele pode tombar numa ponte, enfim, né? E o líquido pode ser inflamado, então pode ter problema. Então, o deslocamento relativo da carga com relação aos seus eixos é importante. Mas a gente escolheu não fazer isso para não ficar muito difícil, porque só essa informação da velocidade apenas do centro de massa influenciando no deslocamento da ponte já deu muito problema, tá? O meu tempo está acabando, eu vou dar uma acelerada, né? Mas aqui qual que é o objetivo? Eu quero simplesmente relacionar o deslocamento da viga com o deslocamento do meu sistema MW em função de V, tá certo? A gente conseguiu fazer isso. Primeiro, né? Inclusive, depois eu até vou mostrar aqui para vocês um resultado que a gente conseguiu publicar. A gente relaciona... a gente primeiro faz a modelagem aqui do sistema. Esse aqui, pessoal, é um sistema massa-mola com base móvel. Tá certo? Basicamente é isso. Então, quem tem um pouco de conhecimento de teoria de vibrações, sistemas oscilatórios, sistemas de vibração, tem uma certa... Vai lembrar disso, tá bom? Bom, o que a gente faz? A gente, então, equaciona o trem tipo, equaciona a ponte, tá certo? O equacionamento da ponte, ele é retroalimentado. Então, tem uma linguagem de sistemas. Porque, olha só, que coisa interessante. Essa força, ela, na realidade, depende do sistema MB e MW. O sistema MB, ele depende do deslocamento da viga. Tá certo? Então, eu tenho um sistema de retroalimentação e eu tenho um sistema interativo, tá? E aí a gente consegue fazer essa descrição aí. Ela, assim, esse artigo que a gente fez não ficou muito legal, não ficou muito claro essa relação, a gente vai estar trabalhando em outros artigos para fazer isso melhor, tá? Bom, então, a gente aqui fez essa modelagem, né, e publicamos aqui um trabalho, né? Esse trabalho, ele foi aceito no Latin American Journal of Computing. E aí o tipo desse trabalho é análise de deflexão de vigas, né? Aqui está por velocidade de veículo. Esse por velocidade de veículo não ficou legal, tá? Sujeito, né, a velocidade de trem tipo, enfim. Mas, basicamente, a ideia é essa, né? A partir da velocidade do trem tipo, determinar a deflexão da estrutura, tá? Muito bem. Aqui a gente está pensando apenas da variável que tem que ser monitorada. A gente não está pensando na variável que monitora essa estrutura, tá bom? E para isso, para a gente pensar na variável que vai monitorar o deslocamento, eu tenho que pensar nos transdutores. Bom, o que são os transdutores? Eles são estruturas mecânicas, placas, vigas, barras, cabos, são estruturas que são regidas pelas equações da mecânica do contínuo, tá? Como que funciona esse negócio? Basicamente, eu tenho as minhas variáveis mecânicas, aqui mecânicas eu estou pensando em sólido, fluido e gases, e as térmicas com as elétricas. E como que elas se relacionam, tá? Então, eu fiz aqui
a princípio, uma classificação, né? Então, assim, e aí a gente vai para o sensor. Quando a gente vai para o sensor, a gente está trabalhando com sistemas microeletromecânicos, que eu estou olhando no sensor, tá? E o sensor, ele tem duas modalidades. Uma é a detecção e a outra a atuação. Então, o que quer dizer a detecção ou medição? É quando eu pego as minhas variáveis mecânicas, térmicas e fluidas e transformo em variáveis elétricas, certo? E a de atuação é o contrário. Eu pego as minhas variáveis elétricas e transformo elas em variáveis mecânicas, ou seja, os tensores mecânicos ficam em função da tensão elétrica. Aí a tensão elétrica é fornecida e eu vou atuar no sistema por meio do tensor mecânico. Quando eu quero medir, eu vou pegar as variáveis mecânicas, por exemplo, o deslocamento da ponte, e vou escrever em função de uma tensão elétrica que está sendo fornecida pelo sistema, tá? Que alimenta, né, o sensor na realidade, e aí vai ser medido pelo sensor. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, detectores, né, eu tenho um sistema com duas vigas, forneço a corrente, a tensão gera uma corrente, essa corrente, pelo efeito Joule, vai gerar um gradiente de temperatura, e a temperatura vai interferir na tensão dessa minha viga. E aí, ao interferir na tensão, eu vou ter um input, uma entrada por um campo de temperatura. Consequentemente, eu volto lá na equação, ou na resposta da minha estrutura, e vejo como que a temperatura ela interfere. Só que aí, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma modelagem, a gente precisa ver como que se relaciona os tensores mecânicos com os tensores elétricos. Os tensores elétricos, eu preciso basicamente de saber como que o vetor de deslocamento elétrico se relaciona com o campo elétrico e o campo de deformações, né, a tensão mecânica, tá certo? Aqui também uma outra, né, que é basicamente o mesmo princípio, né, a corrente elétrica passa e aí eu vou ter uma deflexão. A corrente elétrica vai gerar um gradiente de temperatura, o gradiente de temperatura vai interferir no campo de tensões e o campo de tensões vai interferir na saída de deslocamento da minha estrutura. E aqui, um atuador agora, já é o contrário, tá certo? Eu vou passar a corrente, né? E a corrente vai gerar essa deformação, certo? E aqui, pessoal, um outro modelo de atuador, tá? Que é o que a gente usa, basicamente, o princípio do acelerômetro. O que acontece? Eu tenho duas placas que eu vou modelar como sendo viga por metro. Aqui, no caso, por nanômetro, tá? Porque eu estou na escala de 10 a menos 6. E aí eu vou fornecer uma tensão elétrica aqui, e essa tensão elétrica vai movimentar essa placa. Essa placa, ela tem rigidez nula. Ela se movimenta como um corpo rígido pelo seu centro de massa. Ela não se deforma. Essa aqui, ela tem rigidez, porque ela é uma viga cantilever. Ela é engastada aqui, ó. Certo? Então, ela tem rigidez. A questão toda como determinar essa rigidez, tá? Essa rigidez, eu preciso primeiramente fazer um equacionamento de força elétrica, tá? O que vai acontecer? Eu vou fornecer a tensão, e aí eu vou ter um deslocamento aqui, né? Essa placa aqui, ela vai se deslocar, tá certo? Relativamente a essa aqui que está fixa. Claro que essa aqui também vai ter uma deflexão, né? Ela vai ter um deslocamento por deflexão, tá? Porque vai ser uma força né, ativa e reativa. Mas, enfim, eu preciso quantificar essa força, né? Então, basicamente, o que eu tenho que ter? Eu forneço a tensão e calculo o deslocamento. E, a partir daí, eu calculo a minha rigidez. A rigidez, pessoal, ela depende dessa condição de contorno, tá? Se eu mudo a condição de contorno, por exemplo, se ao invés de pensar uma viga bem engastada, eu colocar uma viga... ao invés de colocar uma viga cantilever, colocar uma viga bem engastada, a rigidez é outra, tá? Coisa muda. Bom, e aí a gente fez um outro trabalho, que é justamente baseado no modelo analítico do sensor, tá? Bom, a teoria clássica, a equação que descreve a força elétrica, que é justamente essa aqui, é dada por essa equação, tá? Que é a equação da viga. Veja que aqui a minha incógnita é o W, né? Então, eu tenho aqui
a densidade da viga, da viga fixa, né? Eu tenho a área da seção transversal, esse aqui vai ser o deslocamento lá que está na direção X, né? Aqui eu tenho, é uma viga linear, ela é parâmetros geométricos, né? Aqui no caso seria B vezes H ao cubo dividido por 12. O epsilon aqui, ele está justamente relacionado com o vetor de deslocamento elétrico, né, que é o tensor dielétrico, tá? O D é a distância entre as duas placas. Essa área aqui é a área superior, né? Tá certo? Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente tem essa área aqui de cima, que é a seção transversal, e tem essa área aqui, tá? A área superior. Essa área aqui, que é justamente a que pega aqui. E a tensão que eu estou fornecendo. Portanto, eu preciso resolver esse problema. Com as condições de contorno que a gente tem, o que acontece? Né? No engaste, o deslocamento e a rotação é nula, e na parte livre, o momento e a força cortante são nulas, né? E aí, o que acontece? Para esse caso, a gente tem que a rigidez tem que obedecer a essa equação. Raiz quadrada do modo de Young, vezes o momento de inércia, dividido pela densidade, vezes a área da seção transversal, vezes o comprimento da viga, vezes beta ao quadrado, vezes o comprimento da viga ao quadrado. Quem que é o beta? É justamente o meu alto valor. Então, isso é um problema de alto valor. E esse beta, para eu calcular ele, eu preciso das condições de contorno. Como que ele interfere na minha saída? Ele vai interferir na... eu não coloquei, peço desculpa. Ele interfere na minha saída, tá? Na realidade, eu já mostrei para vocês, quando eu coloquei lá a equação da viga, tá? O interessante é que a gente tem infinitos modos aqui, então eu precisaria de somar todos eles, mas isso é impossível, né? Nenhum computador consegue calcular uma série. Então, a gente sempre faz estimativas, tá? Claro que existem outras formas. Aqui, pessoal, essa rigidez, eu estou considerando as influências dinâmicas, tá? Para estruturas estáticas, o que acontece? A gente não tem esse efeito aqui. Então, portanto, vai ter só esse. E aí, isso aqui fica basicamente só esse fator aqui, tá? Fica só esse fator aqui, não entra o beta. Tá bom? Mas aqui a gente está pensando o efeito dinâmico. E mais ainda, né? Como que a rigidez ela interfere na saída? E aí, portanto, a gente propôs esse modelo. Esse modelo aqui é um modelo que foi... A gente propôs ele, tá? E aí, o que acontece agora? Aqui, a gente faz separação, estou usando aqui o método de Rayleigh-Ritz, né? Então, veja, o J, eu tenho infinitos modos. Mas, de novo, a gente faz o truncamento. Pega só o número finito. No caso de simulações, a gente usa 2, 3, os livros, a literatura, geralmente é 1, 2 só que a gente simula. Por quê? Porque, olha só, ele aparece aqui e ele aparece aqui dentro, tá? E aqui, o que acontece? O meu beta, ele, na realidade, passa a ser um termo que tem que satisfazer uma equação polinomial de grau 6. A gente não tem, né, nenhuma fórmula, a gente não tem nenhuma fórmula fechada para calcular essas raízes. Então, isso aqui a gente faz numericamente. Certo? Mas o que acontece? Veja, as raízes ficam em função do alfa. O alfa eu jogo nas condições de contorno da minha viga, e, portanto, fico só com uma equação dependendo do alfa. Claro que vai depender do alfa e das raízes, mas as raízes dependem do alfa. Portanto, eu tenho um processo de iteração. Calculo alfa, consequentemente, calculo S, jogo nessa equação, resolvo esse problema e consigo obter a resposta do meu sistema. Tá? Então, a gente faz todos esses detalhes. Aqui a gente usa uma teoria que é um pouco mais nova, né? A gente chama de teoria de deformação gradiente, por isso que sai esse polinômio. A teoria clássica vem até só o S4. Veja que aqui, se eu fizer esse K2 zero, o que acontece? Eu consigo resolver bonitinho a minha equação, né? Que vai ficar só que é a teoria clássica. Mas quando eu ponho esse termo aqui, aí fica uma coisa mais difícil. E o interessante aqui, a análise que a gente está fazendo, é que a rigidez depende justamente desses novos parâmetros, que eu estou colocando como sendo L1 e L2, que tem a ver com o efeito de Poisson. Veja que até então, esse termo não entrava. Entrava apenas o módulo de Young. Então, por exemplo, dimensionamentos onde você precisa, a partir de um carregamento axial, gerar uma flexão, a gente consegue fazer essa análise por esse modelo, tá certo? Apenas com carregamento axial, né? Sem ter carga vertical.
A gente sabe que o efeito de Poisson ele tem essa característica. Bom, e aí, então, a gente publicou um segundo trabalho, né, Perturbation Methods for Non-Linear Eigenvalue Problems, né, os métodos perturbativos para problemas de altos valores não lineares, né, no Science Plena. Bom, e aí, faltou agora fazer o link, né, entre o deslocamento do sensor, que aqui eu estou chamando de X, com o da ponte, que aqui eu estou chamando de Y. Na realidade, seria W, né, Y, e aqui seria W. A gente faz esse acoplamento, eu não vou entrar muito nesse detalhe, já estourei demais meu tempo, mas a gente faz o acoplamento, né, através, de novo, né, utilizando a ferramenta de teoria de sistemas, que é construir a matriz de impedância, tanto para X quanto para Z. Né? No caso aqui, o que acontece? Se eu tenho o valor de X, eu obtenho o deslocamento do Y, da ponte. Se eu tenho o valor da ponte, eu consigo determinar o valor do X, portanto, o que vai sair no sensor. Na realidade, tem ainda um outro passo aqui que a gente não colocou, né? Porque o X é o deslocamento mecânico do sensor, mas o que sai é o deslocamento do vetor elétrico, então precisaria fazer esse outro passo. Mas o que acontece? Numericamente, a gente pode verificar se o que está sendo lido é realmente o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente consegue ter uma segurança sobre a análise dos dados. Bom, era isso que eu tinha para falar. Peço mil desculpas pelo atraso e gostaria de, nos meus agradecimentos, né, agradecer a coordenação na figura do professor Petros pelo convite, ao meu grupo de pesquisa aí de mecânica dos sólidos do doutorado, né. A gente tem também desdobramentos nos mestrados que a gente contribui, mas ele é um grupo do doutorado, mesmo porque as disciplinas, né, tem que ser disciplinas que a gente não consegue ver no mestrado. E a todos os presentes, né, os convidados aí, o pessoal. E é isso. Obrigado, Petros, Neilton. Retorno aí a palavra para vocês. Obrigado, Marcos. Não tem problema do atraso, tá? Tá tudo tranquilo. Eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas. Milton, você controla a ordem para mim, por favor? Controle, sim, professor. Vamos lá, gente. Quem tem as primeiras perguntas? Perguntas, gente. Tem uma pergunta aqui no chat. A Bruna parabeniza a palestra, professor Marcos, e pergunta se o transdutor também é utilizado em monitoramento de barragens de rejeito ou apenas em estruturas OAE. Excelente pergunta essa da Bruna. Não, a gente também faz o monitoramento de barragem. Tanto o rejeito, né, o líquido, aí a gente usa um piezômetro, né, mas também a gente faz também, né. Na realidade, o que acontece? A gente faz o monitoramento, né, essa teoria de sistemas microeletromecânicos, ela permite entender como que funciona, né, os modelos, de forma que a gente consegue monitorar. No caso da barragem, a gente pode monitorar a umidade, né, por exemplo, não do líquido, né, o líquido é 100%, mas a parte maciça, né, porque na realidade tem uma percolação ali, né, tem um fluxo, né, por percolação, e esse dado ele é medido através da massa de água, né, que é a umidade. Então a gente consegue fazer esse monitoramento também e essa análise. Inclusive, a gente tem um projeto, né, com o professor, a gente estamos, inclusive, conversamos hoje, um aluno do doutorado e juntamente com o professor Alcides, da Engenharia de Minas, claro que não é nesse contexto, no outro contexto, né, de análise de tensões, mas a gente consegue monitorar sim, tá?
A gente consegue monitorar, no caso aí, tanto a barragem, né, como, por exemplo, o nível dela, né, no caso. Mas também a parte maciça dela, né, da barragem, tanto a umidade quanto a tensão em função da a função e tensão da a tensão em função da umidade, né? A gente consegue também. Não sei se respondi a Bruna, né? Creio sim que respondeu, professor. Enquanto o pessoal aqui vai ficando menos tímido, né, os alunos do programa, eu já passei por isso logo na primeira vez que eu fiz seminários onde a gente fica mais acanhado de fazer pergunta, né? Eu vou aproveitar, professor, para fazer a minha pergunta. Eu vi aí que você trabalhou com estruturas, né, basicamente pontes, e eu fiquei avaliando a seguinte situação: o efeito do vão sobre o comportamento da estrutura. Isso tem alguma relação direta no que está sendo avaliado? Quanto maior o vão, quanto menor o vão? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Tá aqui, ó. Opa, desculpa. Passou. Tá aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, tá vendo que aqui vem o comprimento aqui, L ao quadrado, aqui L à quarta. Aqui, na realidade, é só uma forma de escrever, né? Mas o importante também aqui aqui ficou tudo na realidade é LI, né? Aqui, ó, esse parâmetro aqui é um parâmetro extremamente importante, o I que vem aqui, né? Nesse EI aqui. Então, nesse I aqui. Aqui também tem o... Ah, não, desculpa, aqui não tem, não. Aqui, deixa eu ver, é B vezes, não, não entra aqui, não. Ele entra aqui. Talvez essa equação para explicitar, né? Mas ele entra assim, tá? Aqui, nesse caso, está bem, né? Está explicitado aqui. Mas o vão é importante. Ele contribui para... na realidade, para deflexão, né? Para esse deslocamento dado. A ideia, basicamente, é quanto maior é esse L, maior é a deflexão. Certo? E aí, consequentemente, você vai interferir justamente nesse parâmetro de rigidez, esse parâmetro geométrico aqui, né? No I, no momento de inércia. Mas você tem razão, interfere sim. E a gente também mede isso. A gente acaba tendo hoje, né, algumas estruturas modernas em que cada vez mais, no caso da engenharia civil, eles vêm buscando ampliação de vãos e outras formas, né? Só que os esforços aqui são submetidos e a tensão residual distribuída de carga sobre as estruturas resistentes, mantidas, né, acabam aumentando. Aumenta sim. Aqui a gente tem essas fórmulas que dá a resposta de momento, da força cortante, da rotação e do deslocamento. Tudo em função desses modelos. É por isso que a gente escolheu trabalhar com essa metodologia, que é essas equações. Então, aqui, por exemplo, da viga, a partir dessa resposta, eu consigo calcular a resposta de momento, de força cortante, de rotação. O deslocamento já está dado aqui. E o que acontece? A gente consegue a fórmula bonitinha, entendeu? Para dimensionar esses esforços. E aí, por exemplo, eu tinha mencionado no começo da minha fala que ia falar sobre controle passivo, né? Mas, justamente, conversando com o Erlen, né? Eu acho que ele está até aí. Ele deu uma ideia. E é justamente nessa linha que você está falando, né? Das estruturas serem estruturas resistentes e mais leves. E aí, onde que entraria essa análise? Entraria justamente na área, nesse parâmetro A e no parâmetro I, né? Que dá a minha resistência. Então, por exemplo, se eu fazer furos nessa estrutura, claro que os furos, eles podem ser, por exemplo, eles podem ser, se eu pensar na projeção XZ e a vista Y, ou seja, na minha vista Y, na direção Y, né? Eu fazer o furo, eu vou ter uma faixa que eu vou ter que desconsiderar da minha seção transversal, que vai ser justamente essa área. Ou seja, em outras palavras, eu diminuo essa área, tá? Então, consequentemente, eu estou diminuindo o peso, tá certo?
mas ele vai interferir na resistência, porque a rigidez da estrutura é dada por esse ômega, que depende da área. Mas, enfim, nada impede da gente fazer a simulação numérica e ver se a gente consegue um equilíbrio, né? Entende? E aí a gente precisa da resposta da tensão. Mas se eu tenho a resposta do deslocamento, a partir do deslocamento, eu consigo determinar a tensão. E, portanto, consigo fazer uma simulação e ver como que se comporta a tensão se eu começar a variar os meus parâmetros geométricos. Entende? Muito bom. Bem, legal isso aí. O pessoal... Oi. Marcos. Oi. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta. Porque a equação que você está chamando de alto valor e alto vetor, né, as equações em cima dos modos normais, elas não são exatamente uma equação linear, né? Então, você está generalizando a ideia de alto valor e alto vetor. O que acontece? Quando eu faço uma linearização, né? E aí, o que acontece? A tensão de deformação, eu assumo que ela é linear. E a partir dessa relação, eu obtenho a equação de movimento. Essa equação de movimento, ela é linear. Mas, quando eu olho para a equação de frequência, aí não. Eu concordo com você. Ela é não linear. Justamente. O segundo artigo por isso que a gente teve que usar métodos perturbativos. Porque a relação que me dá a resistência em função dos parâmetros é não linear, concordo. Mas a equação que dá o deslocamento é linear. Entende? Entendi. Mas, assim, o alto valor você está pegando da frequência. O alto valor eu estou pegando da frequência, justo. Eu estou relacionando, né? Na realidade, eu pego do beta aqui, né? Eu pego o beta, esse beta que eu calculo. Como que eu faço? Eu pego essa equação, né? E jogo na minha frequência. Deixa eu ver se eu... Aqui, né? Oh, desculpa. Deixa eu ver onde que eu pus aqui. Eu não lembro agora onde eu pus. Eu peço desculpa. Mas, assim, como você sabe que conseguiu uma base? Porque no método, desculpa, eu tenho que ficar barulhento. Não, como você sabe que conseguiu uma base? Está cortando só. Se puder repetir. Desculpa. Não, como que você sabe que os autovetores vão formar uma base nesse caso? Bom, porque aí é a teoria, né? O que acontece? A maioria das nossas condições de contorno, o meu operador, eu tenho um operador aqui, né? Um operador linear, como se fosse uma matriz. O que acontece? A maioria das condições de contorno, dentro dessa teoria, ela permite dizer que esse operador é autoadjunto. E aí, portanto, eu consigo obter uma base, tá? Por essa teoria. Mas, mesmo que ele não fosse autoadjunto, existe teoria que permite eu construir uma base. Só que o que acontece? Aí muda a equação de frequência, tá? Muda a equação de frequência. Mas mesmo se eu tiver, sei lá, uma condição de contorno maluca, e eu, na hora de fazer o cálculo, não gero um operador autoadjunto, mesmo assim eu consigo obter uma base... Aí não é uma base de autovetores, tá? É uma base completa. Por quê? Porque eu tenho que pegar as bases do operador e do adjunto dele. Certo? Ela não é uma base de autovetores, mas é uma base completa, que aí me garante a convergência. Tá certo? Esse é o detalhe. Mas eu consigo, mesmo para problemas mais complexos. Tem uma base ortonormal, né? Ortonormal. Porque assim, é o professor Marcos Luiz que está falando, eu não estou te justamente, Marcos, o que acontece? A maioria dos nossos problemas, a gente tem viga cantilever, que é uma viga engastada numa extremidade e livre na outra. Viga biapoiada, viga apoiada, viga com massa. Não, desculpa, se eu colocar massa nas extremidades, ele não é autoadjunto. Você sabe que o operador é autoadjunto, né? Isso. Se eu colocar massa, por exemplo, nas extremidades, ele não fica autoadjunto, tá? Mas a maioria dos nossos problemas, o que acontece? Eu tenho um problema, o meu operador bordo, ele é igual a zero.
Nesses casos, todos os operadores são autoadjuntos. Nesses casos, todos são. Você consegue fazer a continha lá e ver que dá bonitinho. É esse Hã? também? Para o problema linear ou para esse problema também? Não. Não, para o problema linear, que é para esse caso aqui, ó. Certo. Mas então, e no caso da frequência, quando você generalizou a ideia de alto valor, você consegue importar toda essa ideia? Você tem demonstração para isso? Peraí. Cortou a sua pergunta. Repete para mim, por favor. Que a minha dúvida é que sim, seria uma demonstração muito legal você ter que, para esse caso, você continua tendo um problema autoadjunto ou que você continua tendo uma base ortogonal. Se você tem um teorema espectral para isso. Ah, sim. Assim, eu fico com medo, porque é um negócio que já está, assim, nesse caso aqui, ele não é difícil. Já tem, eu posso pegar, já está, inclusive eu uso até a literatura que eu uso, tem até esse exemplo. Mas realmente, a gente poderia colocar, né? Mostrar um pouco dessa teoria. Ô, Marcos, eu vou ter que te pedir licença, que eu vou dar aula agora. Eu ainda tenho que sair da minha casa. Eu vou deixar o Neilton aí continuando com você, tá bom? Tá bom. Obrigado, Petros. Abraço. Parabéns. Um abraço. Obrigado, professor Petros, pela sua participação, viu? Muito bem. Bom, professor Marcos. Bom, pessoal, nós ainda temos aqui o professor Marcos conosco, né, nessa noite brilhante, com uma palestra que foi muito sensacional, muito interessante, não é? A gente olhar esse lado da matemática dentro da parte da estrutura da construção civil. É interessante que vocês possam participar, não é? Então, está aberto, está franqueada a palavra. Deixa eu ver aqui. Chegou uma mensagem pelo chat, o Alcides Nunes, né? Parabeniza você, professor Marcos, né, pela palestra realizada. Eu também parabenizo, apesar de não termos a oportunidade de ter feito disciplinas juntos, né? Eu estou na outra linha do PPG7, mas foi uma palestra fenomenal. O professor Marcos Henrique, se quiser participar, fazer perguntas, quem tiver aqui, é a hora e a oportunidade de a gente aproveitar, né, essa experiência que o professor Marcos trouxe para cá, viu? Vamos. Enquanto o pessoal não pensa aí em pergunta, esse último modelo, professor, que apareceu aí, aquele coeficiente L1, L2. A gente já conhece o coeficiente de Onge, o E, o Mi de Poisson. Esse L1, L2, acho que é para microestrutura especificamente, né? Que define o gradiente de deformação e acho que sim. Que aparece no K1, esse é o deformação L1, acredito. O Mi a gente conhece, né? E esse K2 o Mi é a rotação. Isso, conhece. O E também. Agora, fico curioso, esse L1 e L2, se já tem algum valor para algum tipo de material? Tem. O artigo tem um artigo, o artigo do LAN, que foi inclusive um dos artigos que a gente se baseou. Ele fez um teste experimental com um aço composto. Ele fez uma liga e e aí ele fez os testes mecânicos, né? E aí ele plotou lá o vetor de deslocamento, o vetor de tensão, o vetor de deformação, e depois ele comparou com essa simulação. Ele resolveu essa equação aqui, né? E aí, a partir desses parâmetros, ele consegue obter também, a partir dessas variáveis, eta, j, né, ele consegue obter as tensões e as deformações. E aí, plotou e o negócio ficou realmente muito parecido. Agora, esses parâmetros aqui é interessante, Marcos, porque, veja, né, se a gente está trabalhando junto, você está lá acompanhando essa teoria, você vai ver que lá ele usa mais parâmetros. Tem o LZ. Para mim, só precisa de 2. E por que tem que usar os 2? Para compatibilizar a dimensão, né? Isso. Essa dimensão aqui, ó, do coeficiente de Poisson vezes a área de seção transversal, ela não é igual a esse aqui, ó. EI. Não é igual. Ele expressa o coeficiente de Poisson, né, nessa primeira.
Pois é. Mas então, para não desprezar esse coeficiente, você tem que colocar esse parâmetro aqui, que é adimensional, para equilibrar essas dimensões. Então, assim, por exemplo, essa dimensão aqui está em torno de 10 a... Ela chega, acho que 10 a menos 12, e essa aqui fica 10 a menos 9. Então, elas não ficam compatíveis. Aí você bota esse parâmetro aqui para compatibilizar. Entendeu? Aí o que acontece? Se eu começar a variar a área, aí o K começa a variar bem. Porque senão, o que acontece? Não, é o contrário, né? Como aqui é 10 a menos 9, esse aqui é maior, porque esse aqui é 10 a menos 12. Então, se eu ficar, por exemplo, variando o parâmetro I, ele não interfere, né? Porque 10 a menos 12 para 10 a menos 9 é muito pequeno. Isso. Ou seja, esse aqui, o 10 a menos 12 é muito pequeno, né? Aí eu boto esse parâmetro aqui para compatibilizar as dimensões. Entende? Certo. E uma outra problemática que você falou, que é esse problema de microvírus, que aparece esse termo aqui de ordem, né? E aí a gente não pode achar aqui o alfa diretamente, o S em função do alfa, né? Não, justamente. É quando aí você faz... o S fica em função do alfa, e aí a gente tem que ir lá para a função de contorno, né? Acho lá a condição determinante igual a zero, e talvez você use um sistema, né? Para satisfazer o determinante e essa equação. Justamente. É a mesma coisa, justamente. Aquela condição, é uma problemática a mais, né? É uma problemática a mais. E o que acontece? O pessoal que trabalha com esse tipo de análise, eles não perceberam isso. Entendeu? Eles não perceberam esse modelo, eles não perceberam essa ponteira da bexiga aí. Mas, enfim, é um negócio que a gente depois quer fazer o quê? Quer fazer o acoplamento e fazer a simulação do acelerômetro na ponte com o deslocamento da viga. E também a cara da solução aqui, né? A cara da solução também a gente apresenta, né? O pessoal não apresentou assim, desse jeito. E o que eu percebi aqui é que dá para ser mais específico no tipo da solução exponencial. Se os valores característicos são puramente complexos. Dá para ser mais específico. Dá para ser mais específico. Olhando aqui para isso, para não colocar uma exponencial de um complexo para o S, né? Para o alfa da solução desse sistema, o S. Isso. Dá para ver, porque aí dá uma solução cúbica, uma equação cúbica, aí se você substituir S ao quadrado. E aí dá uma equação cúbica. Então, eu pensei nisso, né? Para a equação cúbica, você tem fórmula, né? Até 5 você tem fórmula. E dá para ver o tipo de solução, né? Se vai ser complexo, vai ter solução real. Que é importante para você dar aquela solução W que você colocou no problema anterior, no clássico, né? Que é seno e cosseno, e seno e cosseno hiperbólico. Para você poder gerar as condições de contorno, aplicar a condição lá da solução não nula. Então, fica menos variáveis, né? Isso. A ideia é mais ou menos essa. Mas tem uma trabalheira a mais, na microvida. Digamos assim, é uma abordagem a mais, justamente. Isso. Ok. Muito bem. Bom, professor, nós não temos mais perguntas aqui, né? Mas eu registro mais uma vez a sua brilhante participação conosco aqui no PPG7, como professor e como palestrante hoje. Tá? Volto a fazer mais uma vez o convite, caso você queira fazer perguntas, esteja com alguma dúvida, a gente pode fazer a pergunta aqui pelo chat, e aí a gente transmite essa pergunta ao professor Marcos Napoleão. E se não houver mais perguntas, né, não sei como é que se o professor Marcos Henrique também tem algum comentário a mais para fazer. Se não tiver, eu aproveito para dizer o seguinte, já vou dando então alguns informes finais, enquanto as pessoas vão pensando. Na próxima quarta-feira, então, nosso programa de pós-graduação PPG7, em conjunto com o curso de especialização em tecnologia mineral em tratamento de minério, CENTE, e o laboratório de modelamento, processamento, pesquisa e processamento mineral, o LAMPMIN, vai estar realizando a palestra com a professora doutora Angélica Massa dos Santos sobre o tema utilização dos resíduos agroindustriais
e lixiviação de aterros sanitários para a produção de biogás a partir da codigestão anaeróbia. A palestra que está sendo realizada agora, ela vai ser disponibilizada no canal, no nosso canal no YouTube, e você que vai estar nos assistindo de formato remoto pode fazer a sua inscrição no canal, ativar o sino para receber as notificações, e já a partir da quarta-feira da semana que vem, né? Já na quinta-feira da semana que vem, vai estar disponibilizada a próxima palestra. Até a sexta, final de semana, já vai estar sendo disponibilizada aqui a palestra do professor Marco Napoleão em nosso canal no YouTube. Eu vou deixar aqui os meus agradecimentos e deixo aí a palavra final para você fazer as suas considerações finais, professor Marcos. Primeiro, registro mais uma vez a brilhante oportunidade que nós tivemos essa noite de estar com o professor Marcos Napoleão, que é professor do programa de pós-graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, o PPG-7 da UFICAT, tá? Abrilhantando com um tema muito importante, e aí deixo a ele para fazer as suas considerações finais. Neilton, obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer você, a coordenação, agradecer o professor Marcos Henrique, professor Alcides, né? Que são professores da UFCAT e da UFPE, né? O professor Alcides é professor do Departamento de Engenharia de Minas, e o professor Marcos Henrique da Universidade Federal de Pernambuco. Agradecer também aos meus alunos, né, que tiveram aí, o pessoal que trabalha comigo, aos convidados, ao pessoal que fez perguntas. E, bom, dizer que esse trabalho, ele é um trabalho que tem alguns desdobramentos, né, tanto para o programa, porque ele está gerando, né, a produção de trabalhos aí na forma de artigos, na forma de produções das teses, né, dos alunos, mas também parceria, né, com as empresas, principalmente aquelas que precisam responder às agências regulamentadoras. Então, as nossas parcerias estão sendo a níveis aí de pesquisa e desenvolvimento, e aí, se alguém tiver interesse em trabalhar com a gente, né, pode ficar à vontade aí para entrar em contato. É isso. E aí, após esse convite do professor Marcos, eu registro que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, o PPG-7, ele tem edital de fluxo contínuo, tá? Então, o nosso edital está disponível para entrada em fluxo contínuo. Há períodos específicos para fazer a submissão e fazer a seleção, mas se você se interessou pelo tema, se interessou pelo contato, quer entrar, quer fazer, né, o seu doutorado, trabalhar nessa área, o professor Marcos vai estar aí, acredito que está terminando, né, o seu pós-doc, esse segundo pós-doc, professor? Sim, eu volto às atividades na UFCAT a partir de 1º de agosto. Então aí, você que está nos assistindo de forma remota, está interessado na pós-graduação, gostou do tema, pode entrar em contato, né, e aí a gente pode, até o final do ano, estar fazendo a absorção desse novo candidato, o ingresso desse novo candidato ao nosso programa. Eu registro também a participação dos professores Marcos Henrique e Alcides Nunes, né? Também não tive a oportunidade de conhecer, sou aluno da pós-graduação do PPG-7, sou professor lá no IFPA, né, no estado do Pará. Estou fazendo a minha pós sobre a orientação do professor André, da professora Helenice, com a orientação do professor André, e é uma grata satisfação também conhecê-los nessa noite aqui, tá? E aí deixo os agradecimentos pelas colaborações que estão sendo realizadas com o trabalho do professor Marcos. Obrigado, professor. Prazer, então, foi todo nosso, nosso colega também. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima palestra na quarta-feira que vem.